meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e vamos partir para essa continuação da nossa análise, né, de como foi a ocupação do território brasileiro e a delimitação desse território. Na aula passada, a gente viu que quando começam as explorações, as expedições exploradoras, eles começam a perceber o quanto o território brasileiro é grande, muito maior do que os portugueses pensavam. Nesse mesmo contexto, nesse meio tempo, tem outras nações europeias vindo para o Brasil e começando a entrar em regiões que não eram tão interessantes para os portugueses, porque estavam começando a pegar mercadoria brasileira sem prestar contas com Portugal, principalmente franceses e holandeses já nessa época. E aí é feita a primeira tentativa de ocupação para cuidar dos espaços ou das fronteiras, das entradas aqui no Brasil. Então, primeiro são feitas as Seis-Marias, a gente já falou sobre elas na aula passada. Depois começam as expedições guarda-costas, com a intenção de ir fundando vilas ali para segurar o território brasileiro. E a gente viu que não estavam dando muito certo. Então, os portugueses começaram a criar ideias, mirabolar formas de filtrar, de barrar a entrada dessas pessoas, dessas outras nações aqui no Brasil. Uma dessas formas, nessas tentativas, tanto de usar melhor o território brasileiro para explorar o que tinha aqui, o que tinha de riqueza aqui, como de tentar segurar, barrar a entrada de outras nações, foi a criação das capitanias hereditárias. A gente vai falar sobre essas capitanias hereditárias na aula de hoje e também vamos falar do governo geral. Então, vamos começar. Por volta ali de 1530, Portugal estava passando por uma séria crise financeira, porque tinha perdido o domínio do comércio das Índias. O que vinha sustentando Portugal era mais as coisas que eles conseguiam retirar daqui do Brasil. Dom João III, que era o rei de Portugal na época, estava ali buscando mecanismos de tentar melhorar a situação financeira de Portugal, e aí ele resolve, junto também a ideia de tentar barrar a entrada de outras nações aqui, dividir todo o território conhecido aqui do Brasil em capitanias hereditárias. Surge aí essa primeira divisão do Brasil em capitanias. Como é que aconteceu isso? Através da carta de doação, o rei Dom João transferia ali faixas de terra, territórios inteiros, para um capitão donatário. Quem era esse capitão donatário? Esse capitão donatário ele era algum nobre português que viria para o Brasil se estabelecer e ficar aqui e administrar aquela terra que fosse doada para ele. A terra não pertenceria ao capitão donatário, a terra pertencia a Portugal. Mas o capitão donatário, ali dentro da terra, enquanto ela fosse dele, ele poderia administrar como ele quisesse. E, obviamente, ele ia pagando taxas para o governo português, ele ia defendendo o território e tendo a obrigatoriedade de fazer esse território prosperar, produzindo alguma coisa, sendo extração de minério, sendo uma produção agrícola, o que fosse. Cada capitão donatário, ele tinha o direito de desenvolver a sua faixa como ele quisesse. As capitanias hereditárias, elas eram independentes entre elas. Então, essa era a obrigação dos capitães donatários. A obrigação da própria capitania era simplesmente movimentar a economia portuguesa sendo produzida aqui no Brasil. Lembrando, gente, o tempo inteiro, eu já falei isso várias vezes, vou falar mais uma vez, e tentar barrar a entrada de outras nações. Portugal já tinha perdido o monopólio do comércio com as Índias, e o medo de Portugal era perder agora essa base financeira que era o Brasil, porque se perdesse, estava perdido tudo na história de Portugal. Eles não tinham praticamente outra saída. Então, é nesse meio, nessa época das capitanias hereditárias, que vão começar a ser trazidos outros produtos agrícolas e tentar ser incorporado no Brasil. É o caso da cana-de-açúcar, é o caso do algodão. Tudo isso vai sendo trazido para o Brasil, junto com outros produtos que já eram naturais daqui. O próprio pau-brasil ainda existia bastante nessa época. O cacau, acaba sendo descoberta ali e vira uma grande especiaria daqui do Brasil também nessa época. E outros temperos que são daqui. Essas capitanias, elas não poderiam ser vendidas, elas não poderiam ser repassadas. No máximo, o capitão donatário, ele poderia arrendar algumas regiões da sua própria capitania para as Sesmarias, aquele mesmo sistema de Sesmarias que a gente já falou na aula passada. Com a morte de um capitão donatário, essa capitania passaria para o seu filho, seu herdeiro, por isso capitanias hereditárias. E aí, quando fosse interessante para o governo português, é que sim, o capitão donatário que estivesse liderando ali aquela capitania receberia uma indenização e a terra voltaria para Portugal, o que não vai acabar acontecendo praticamente em momento algum. Por quê?
a grande parte das capitanias hereditárias não vai funcionar, não vai dar certo, não vai atingir ali os objetivos que o rei de Portugal queria, por vários motivos. Essa é de São Vicente, né, que hoje em dia é a região ali que se desenvolveu São Paulo, e Pernambuco, que é a região de Pernambuco mesmo. Mas quais foram os motivos? O que levou as capitanias hereditárias a não atingir ali o objetivo que era esperado? Dos vários pontos que podem ser levantados aí para explicar a dificuldade das capitanias hereditárias em atingir seu objetivo, nós podemos levar em consideração o tamanho do território, era um território muito grande, então administrar esse território era muito difícil. E isso a gente associa a falta de recurso, falta de dinheiro para investir na administração, né? Era um lugar muito grande, exigia muito dinheiro, muito investimento para administrar tudo aquilo, não tinha esse investimento, então se tornava cada vez mais difícil. Outro ponto, existia uma falta de comunicação muito grande entre as capitanias e a própria metrópole. O rei tinha definido os objetivos das capitanias hereditárias, mas conseguir quais eram os passos que deveriam ser dados pelos capitães donatários. O governo praticamente mudou assim, e sem contar que algumas ideias, algumas notícias, alguns pontos, alguns objetivos saíam de Portugal de uma forma e chegavam aqui diferente, então acabava havendo um choque aí de comunicação. Outro ponto muito importante, as revoltas indígenas que começam a acontecer nessa época, porque sim, nesta época já começa a ser conflituoso num nível muito violento essa relação entre portugueses e os indígenas brasileiros, por vários motivos. Os indígenas eles começaram a ser atacados, eles começaram a ser escravizados. Nessa época já existia um movimento em cima das comunidades indígenas, o movimento, eu falo de sufocar as comunidades indígenas muito grandes, e alguns povos, né, mais do interior do Brasil, não foram tão receptivos quanto os Tupi-Guarani, que receberam os primeiros portugueses na chegada ali na praia. Então já existia um conflito muito grande, e isso impedia que os capitães conseguissem adentrar mais o território e conseguir administrar melhor, dominar, fechar ali o território. Durante o período de capitanias hereditárias, outras nações, repetindo, principalmente a França, principalmente a Holanda, são duas nações que vão estar presentes aqui em vários momentos da nossa história, eles começam a estar muito presentes, eles começam a conseguir furar o bloqueio aí, como é que eu posso falar? De vigia, né, das entradas aqui para o Brasil, e eles começam a traficar, né, assim, produtos brasileiros, mais uma vez, para a Europa. E aí vai fazer com que se pense num novo modelo, já que as capitanias hereditárias não estão funcionando, como é que vai acontecer agora uma nova administração que tenha mais poder, que tenha mais influência? É aí que se pensa no governo geral brasileiro. Mas antes de a gente falar sobre o governo geral, já ia dar uma parada estratégica aqui, mas a gente falar do governo geral, vamos entender aqui como é que estavam organizadas as capitanias hereditárias. Eu vou colocar um mapa para vocês aqui na sequência. O governo geral é oficializado em 1548, desculpa, e é importante a gente falar aqui que, com a criação do governo geral, não acabam as capitanias hereditárias não, tá? As capitanias hereditárias continuam ali sendo divididas da mesma forma. O governo geral ele só passa a ser, digamos assim, um órgão que vai vistoriar, né? Que vai ali ficar de olho no que está acontecendo na administração das capitanias hereditárias, porque o que aconteceu aqui em muitas, praticamente acho que em todas as capitanias, foi a chamada, o que nós conhecemos hoje como a sonegação de impostos, né? Os capitães donatários, os capitães aqui, né, os que lideravam, administravam as capitanias hereditárias, eles começaram a mentir sobre a quantidade de produção. Então, se produzia muito em algumas regiões, e aí quando ia mandar as taxas eram muito baixas, e o governo português começou a ficar desconfiado. Além, é claro, do que eu já falei para vocês mais para trás aqui do vídeo, a continuação da presença de franceses e holandeses em território brasileiro. Então, o governo geral ele é criado em 1848, como eu falei para vocês, justamente com este objetivo. Qual era o objetivo? Quais eram os principais objetivos? Primeiro,
auxiliar os capitães donatários na administração, né, regional da terra, na administração da terra, a delimitar o novo espaço, a desbravar o novo espaço. Segundo ponto, auxiliar os capitães donatários, no mesmo momento em que a desbravar novas regiões, a combater os indígenas dessas regiões. E o terceiro passo era justamente esse, de vistoriar aí a produção econômica e a organização política das capitanias hereditárias e, obviamente, uma das principais obrigações, expulsar os franceses que estavam aqui presentes e não saíam por nada, continuavam roubando tudo que era produzido. Ou seja, tinha ladrão roubando ladrão, porque, na verdade, o que tinha aqui era para ser dos brasileiros, né? Não existia brasileiros ainda, mas tipo, dos indígenas, da comunidade, vocês entenderam, a comunidade que já era daqui. Fora o cargo de governador geral, foram criados aqui alguns cargos para auxiliar, obviamente, o trabalho do governador geral. Então, tinha o cargo de ouvidor-mor, né? Comandante-mor, e outro cargo, que esqueci agora, vou precisar olhar para minha colinha, era o cargo de provedor-mor. Cada um desses cuidava de uma determinada área. O ouvidor-mor cuidava da justiça, o capitão-mor cuidava da defesa, ali dos combates, né? E o provedor-mor justamente da administração, né? Então, esses três cargos auxiliavam o governador-geral a ficar de olho em todas as capitanias hereditárias, uma vez que era muito território, era muita coisa para ser administrada. E tinha, além da questão do espaço geográfico ser muito grande parte desse espaço geográfico era desconhecido e ainda tinha ali a presença dos indígenas que começaram a se organizar para atacar, para tentar matar, expulsar essas pessoas aqui. Vão ter vão ter três grandes nomes aí entre os grandes governadores gerais, né? Só que a gente vai focar aqui em cima do nome de dois deles. Um é Mendes Sá, desculpa, e o outro é o Tomé de Souza, né? Por vários motivos aí. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, mas bem pouquinho. Eu aconselho vocês, inclusive, depois a dar uma pesquisada melhor sobre esses dois. Tomé de Souza vai governar durante 4 anos, ele chega aqui em 1549, né, que é quando começa o governo geral, e governa até 1553. Ele é o responsável, nada mais nada menos, por fundar a primeira capital do Brasil, que é Salvador. Então, ele que organiza, ele vai ser responsável a colocar todos esses mecanismos que a gente vem falando de administração, ele que coloca em prática tudo pela primeira vez. Com a saída dele, né, o próximo governador que vai assumir é Duarte da Costa, que vai governar por mais 5 anos, mas o governo mais duradouro de todos é o governo de Mendes Sá. Preciso olhar para... São muitos governos, preciso olhar para minha colinha. Que vai de 1558 até 1572. Então, assim, é o governo mais longo. É durante o governo de Mendes Sá, inclusive, que se consolida, né, toda a estrutura do governo geral, que progride mais, né? O Brasil progride mais, pelo menos para os ideais portugueses. E começam aí vários processos, tanto de domínio de indígenas em algumas regiões, quanto de desenvolvimento de algumas vilas, né? Vilas que vão se tornar, obviamente, as primeiras grandes cidades aqui do Brasil. Durante esses 3 governos, dessas 3 épocas que eu falei para vocês aqui agora, inclusive, tem toda uma ascensão de Salvador, né? Salvador vira um grande centro comercial, né? E principalmente nesse último governo, o governo de Mendes Sá, São Paulo começa a se desenvolver também já muito na região ali de São Vicente, muito mais rápido do que as outras regiões da capitania. E é isso, gente, para essa aula, né, para essa aula de hoje, para a gente analisar a formação do governo geral e capitanias hereditárias, nós vamos parar por aqui. Já sabem como é o esquema, é o mesmo de sempre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário aqui embaixo, porque eu vou voltar depois para olhar os comentários de vocês. E aí, tendo alguma dúvida, eu respondo para vocês. No demais, até a próxima aula. Tchau!